semana começa com a insatisfação do agronegócio depois da aplicação da prova do Enem. Algumas questões criticaram o setor e o relacionaram com o desmatamento e chuva de veneno, por exemplo. A Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, pede a anulação de 3 questões. Esse é o tema do nosso bate-papo com o Nilson Leitão, presidente do Instituto Pensar Agro. Seja bem-vindo, Nilson. E eu já começo te perguntando que embasamento a FPA vai utilizar para pedir essa anulação. Bem-vindo novamente. Eu que agradeço aqui a oportunidade e o privilégio, o convite, né? Bom, a Frente Parlamentar da Agropecuária é hoje a maior frente do Congresso Nacional, todos sabem disso, presidida pelo deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná. E sempre a missão da Frente Parlamentar é fazer com que a legislação brasileira possa ser cada vez mais eficiente, modernizada, para cada vez mais melhorar a produção de alimentos no Brasil, na nossa agropecuária. Mas toda semana que nós precisamos discutir os projetos, né, que a Frente Parlamentar se dedica a ter uma reforma tributária melhor, e de resolver a questão do direito da propriedade, do licenciamento ambiental, temas imprescindíveis para o emprego, para a renda, aparece algo no meio que nada tem a ver com o setor. Mas alguém ainda dentro do governo, com uma corrente ideológica ou a fim apenas de travar esse setor importante para o Brasil, cria situações políticas que atrapalham a nossa imagem. E agora veio a questão da prova do Enem, que infelizmente o ministro da Educação afirma que não chega no gabinete dele. Isso é pior ainda, a informação dada por ele piora a situação. Então é claro que a ideia é convocação do ministro, que já foi pedido pelo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e toda a sua diretoria, né, para que o ministro explique um pouco melhor isso, que o próprio MEC busque toda a base bibliográfica para explicar essas 3 perguntas sem nenhum fundamento científico, sem nenhuma razoabilidade fundamentada pela ciência. Apresenta 3 questionamentos que precisam ser anulados porque elas não são verdadeiras. Que informações estavam incorretas? Ela trata de que, de forma pejorativa, o setor do agronegócio, que o mercado vem cada vez mais empobrecendo o campo, expulsando camponeses. Nem o próprio produtor rural se sente camponês. Numa pesquisa recente de mais de 400 produtores rurais de pequena propriedade e assentamento, apenas 9% se intitula como camponês, se intitula como proprietário rural, produtor rural, agricultura familiar e assim por diante. Então são termos e temas que só se ouve dentro de um ativismo contra o setor da produção de alimentos no Brasil. Então o pedido é que essas desinformações que estão dentro da prova do Enem, de forma desnecessária, absurda e que não tem nenhuma razão para estar lá, que ela seja anulada, porque ela não tem lógica você colocar isso numa prova e a resposta, ela só atinge o benefício do próprio autor da pergunta. Quem fez a pergunta quer aquela resposta. Se o aluno responder outra, se eu fosse um aluno do Enem, eu ia errar a resposta. Porque não é aquela resposta, mas aquela é a resposta correta que ele coloca no seu gabarito. Então, obviamente, esse sentimento de que o agro sendo atacado de uma forma ou de outra por movimentos que querem quebrar aí, querem tirar o direito à propriedade, querem dificultar a vida da produção brasileira, precisa ser reagida cada vez mais. E a Frente Parlamentar, de forma corajosa, cumprindo um papel importante para o Brasil, ela dessa vez reage com muito mais força e está de parabéns o deputado Pedro Lupion e toda a bancada da Frente Parlamentar. O Instituto Pensar Agro reúne ali diversas entidades e presta também assessoria, né, à FPA. O senhor acha possível a anulação dessas questões? Está sendo feito o estudo jurídico, mas deveria ter pelo menos uma coerência do próprio ministro que respondeu não ter conhecimento dessas matérias, porque não passou pelo seu gabinete, mas agora que ele tem o conhecimento, depois dessa repercussão, o próprio ministro deveria usar de toda a honestidade intelectual e simplesmente anular, ou pelo menos explicar para a sociedade brasileira, dizendo, olha, essas perguntas aqui, porque o problema não está na resposta, o problema está na pergunta, né? Essas perguntas, elas não são fundamentadas de forma científica, ela é de uma forma ideológica por grupos ou por sentimentos, e isso é ruim até para a democracia, né? Porque quando você coloca numa prova do Enem, que é uma prova para oportunizar o jovem brasileiro, são 4 milhões de alunos que fizeram essa prova para ter acesso à universidade no nosso país,
e deparar com perguntas que nós estamos aqui atendo ao agro, mas tem outras de outros setores também que não são de um sentimento real, ou pelo menos da bibliografia real. É quase que uma perseguição diária para não deixar o agro continuar desenvolvendo e dando esses bons números. Se pegar o mesmo setor do governo, que às vezes critica isso, você vai pegar e mostrar os números da economia, eles vão aplaudir, eles comemoram o número da economia e depois deixam algumas pessoas trabalharem dentro do governo questões como essa. Você imagina dar autonomia, autoridade, liberdade para ter uma coisa quase insana como são essas perguntas do Enem. É insano, porque não tem base científica. Está falando contra a Embrapa, está falando contra o comércio mundial, está falando contra a produção de arroz, feijão, de frutas, de soja, de milho, de algodão, de carne, de proteína, que nós somos referência para o mundo. Então é absurdo, é algo assim que realmente irrita o setor e talvez seja esse o objetivo. Tá certo. Uma das questões tratou mais polêmica, talvez, do cerco aos camponeses, né? E o que se fala muito é que ali é retratado um agro ultrapassado, que essa realidade já não existe. Aliás, não existe, né? É isso. Qual é o nosso agro hoje? O agro é simples fazer a conta. Em 1970, o Brasil importava alimentos para comer, para alimentar a população brasileira. Hoje o agro, ele abastece o Brasil inteiro. Na pandemia não faltou comida na prateleira do supermercado e ajuda a abastecer mais 200 países lá fora. Então, o que há de se falar desse agro que só conseguiu chegar nesse patamar com tecnologia, com sustentabilidade, que é muito importante colocar isso. O Brasil é o único país do mundo com tantos critérios ambientais, né, e sanitários. Nenhum país do mundo exige tanto do seu produtor. E o que essas correntes fazem, esses ativistas fazem, é fazer com que esse agro se torne mais caro. Porque ele coloca no colo do produtor para ele cuidar da sua reserva ambiental, porque ele acha que tem que ter mais reserva. Ele coloca no colo do produtor para ter mais cuidado ainda com as nossas nascentes, com os nossos rios, com os nossos córregos. E o nosso produtor não reclama disso. Ele paga essa conta, produz alimento e ainda exporta e mantém o mercado interno. Então, na verdade, o que esse agro tem que melhorar é apenas a opinião dos desavisados, desinformados ou maldosos, que não pode só alegar ignorância nisso tudo. Pode até ser que tenha. Pode ser que seja a sua ideologia, é idealista, alguma coisa assim, ou são bancados para poder fazer tudo isso. Tem que entender quem é cada um nesse setor, mas precisa que todos eles tenham um pouco mais de honestidade, como eu disse, honestidade intelectual. Nilson, a relação do governo já estava estremecida com o agronegócio, especialmente com o marco temporal. Essa prova vai distanciar ainda mais o governo do agro? O agro não é um partido político, Raíssa. O agro não é um partido e não deve discutir partidariamente nada com o governo. É um grande erro isso, né? Você tem uma frente parlamentar suprapartidária. O problema é que cada vez que há esse estremecimento é exatamente porque há uma ação do governo para denegrir ou para prejudicar a imagem do agro, né? Que isso é muito ruim. O que o agro tem que discutir, o que os setores discutem com o governo são temas de interesse de país, né? Não é muita gente fala, mas isso é do interesse do agro. Poxa, o agro não é o Brasil? A indústria não é o Brasil? O comércio não é o Brasil? Não é isso? O governo só tem uma fonte de renda, que é o tributo, que é o imposto. E quem paga isso? É o agro, é o comércio, é o serviço, a indústria. A diferença é que o agro não tem concorrência dentro do Brasil. O concorrente do agro está na Argentina, está na Austrália, está na Europa, né? Está na Ásia, que eles também produzem e querem vender para os outros países. E se não tivesse o dinheiro internacional entrando dessas vendas, o Brasil não ia ter como enriquecer, não ia ter como fazer obras, não ia ter como bancar a educação, fazer a prova do Enem. Quem banca isso é quem produz, é quem gera emprego, quem gera renda. Então, a relação com o governo é uma relação de respeito com qualquer governo. O agro que precisa ser respeitado por isso. O agro não pode ser prejudicado por isso, não pode ser olhado como um inimigo, não pode ser visto como um adversário. O agro não é adversário. O agro é a favor do Brasil, o agro é a favor da produção e o agro é o Brasil. Então, algumas correntes do governo é que não pode jamais ter atitudes como essa, onde pode prejudicar e prejudica. A imagem do agro, nós já temos muito concorrentes para fazer isso, não precisa de um brasileiro fazer.
E dentro do Congresso Nacional, o requerimento vai ser apresentado? O ministro deve ir a quais comissões? Eu acredito que a Frente Parlamentar vai apresentar na Câmara e no Senado, obviamente, e vai apresentar em várias comissões, desde a Comissão de Agricultura, de Meio Ambiente, e todas as comissões que puderem, na Educação, na Comissão de Educação, todas elas que puderem ser aprovadas. Óbvio que vai ter resistência, vai virar uma disputa do governo não querendo que convoque, mas é importante, é muito importante que o ministro da Educação ele se pronuncie no Congresso Nacional e encerre esse assunto. Encerra esse assunto, já se arrasta há muitos anos, como você citou, essa organização não governamental que é de olho no material escolar, onde já detectou inúmeras situações que levam para o aluno na sala de aula situações mentirosas, desinformação e pejorativo contra o setor. Então tem que acabar com isso, tem que acabar com essas desinformações para tentar doutrinar as nossas crianças e as nossas universidades. Tá certo, a gente vai acompanhar as próximas movimentações. Nilson, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.